Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Márcio Bretas e mais uma vez estamos juntos no tempo semeando vida, nesse programa onde Deus tem edificado verdadeiramente muitas vidas. Eu agradeço desde já aí a tua audiência, né, o tempo que você separa para estar conosco aqui. Você pode também acompanhar pelo Facebook da igreja e também se inscrever no canal do YouTube. Que Deus te abençoe. Está comigo aqui o Lucas. O Lucas é um obreiro da nossa igreja, ele que cuida da parte de mídia, né? Essa parte de áudio, de vídeo, ele que cuida dessa situação, inclusive das gravações aqui do programa. É o Lucas que cuida pra gente disso aqui. Graça e paz, Lucas. Tudo bem, filho? Graça e paz, pastor. Graça e paz você que nos acompanha aí através do programa. Que esse seja um momento de edificação para nossas vidas e para você também que acompanha de casa. Amém. Querido, abre teu coração aí. O Lucas vai estar deixando uma palavra de Deus para nós. Eu tenho certeza que Deus vai alimentar você nesse tempo. Amém. Aqui na igreja a gente tem tido um curso, dia de segunda-feira, chamado Cenáculo. Inclusive quero fazer o convite, se você ainda não faz parte, pode vir aí se inscrever, né? As inscrições estão abertas aí para o novo módulo. E o pastor tem falado bastante nesses tempos sobre que a igreja a gente não tem que ser perfeito, né? Deus não está buscando perfeitos. Deus está buscando verdadeiros adoradores. E sim, o que Deus busca é a gente ter plenitude nele, né? E a Bíblia ela relata sobre alguns casos de alguns profetas também que tiveram algumas situações, né? E um deles que eu queria destacar é sobre Elias, né? Se você quiser acompanhar na sua casa, leia o 1 Reis, no capítulo 19, vai decorrer ali sobre algumas situações que Elias aconteceu. Mas eu queria destacar sobre aquela parte, né, que Elias está lá no monte, faz fogo descer do céu, mata um monte de profeta de Baal, e você vê que você pode analisar e, poxa, o cara era top, né? Era um cara perfeito, tinha uma intimidade com Deus que ninguém tinha, né? Hoje você viu alguém fazer fogo descer do céu? Eu nunca vi. Matou sei lá quantos profetas, né? Eu nunca vi. Se a gente for comparar algumas situações, Elias era um cara praticamente perfeito, né? E só para demonstrar como Deus ele não se preocupa com essas perfeições, logo após essas situações, Elias ele teve medo, né? Sofreu uma ameaça de morte de uma mulher e fugiu, foi para uma caverna e houve várias situações ali. E Deus falou com ele de diversas formas até que ele reconhecesse onde que ele teve os problemas e retornasse a fazer o que era a vontade de Deus. O que eu quero falar com isso? Às vezes a gente se preocupa muito com essa questão da perfeição, né? E às vezes utiliza isso como desculpa também para se afastar de algumas coisas, né? A gente pode citar algumas situações sobre o pecado. Não vou para a igreja hoje porque eu pequei. Aí o pastor tem falado também nas últimas ceias, não vou cear hoje porque eu pequei. Quando que a gente não vai pecar? Né? E isso eu particularmente às vezes fico pensando, eu falei, que doideira, né? A gente viveu um tempão, acho que todo mundo que foi de outra igreja foi ensinado dessa forma. Só pode cear se estiver em comunhão com Cristo. E se traduzir a comunhão com Cristo é de não pecar. Falei, então... Talvez hoje, tendo o entendimento que a gente tem, talvez a gente nunca deveria ter ceado se fosse nesse pensamento. E Deus ele não está interessado nisso, né, nessas questões. Ele está interessado naquilo que nós fazemos para Ele. Fazendo como? Essas situações de entender qual é o nosso chamado, né? Entender aquilo que Ele tem para nós e entender que sem Ele a gente não consegue fazer nada, sem Ele... provavelmente a gente vai fracassar em tudo aquilo que a gente vai tentar fazer. E aí a gente precisa entender que Elias ele foi ameaçado pela rainha, né? Pela Jezabel. Falou assim, mandou o recado para ele: assim como você fez com os meus profetas, será feito com você também. Então ele teve medo naquele tempo ali. O medo, na realidade, é natural para qualquer ser humano. Não era porque ele era profeta que não teria medo de alguma situação, como nós também vivemos. E aí ele se acovardou, entrou para a caverna, e teve um momento que ele pediu até a morte, né? Foi uma dificuldade que ele passou emocionalmente falando, mas Deus vai até ele. A gente precisa entender isso, querido. Por mais que circunstâncias tragam uma situação de medo, né, um sentimento de angústia, Deus ele é aquele que não está olhando
essas atitudes, né, como uma imperfeição. Como na realidade, querido, é uma atitude de qualquer ser humano. Lá em Tiago, a Bíblia fala assim, que nós somos sujeitos às mesmas paixões, assim como Elias, né? Então, as dificuldades que vêm para um, vêm para outro. O problema é esse. Aqui, na realidade, Lucas, muitas vezes as pessoas... para muita gente, essa atitude de Elias teria sido: fracassei, vou desistir, né? Quando na realidade não entendeu que foi um momento de uma dificuldade, mas que precisava ser superado. Muita gente que está ouvindo a gente hoje aqui, Lucas, por conta de algumas adversidades e algum erro que possa ter cometido, um pecado, desistiram e acharam que fracassou, que não tem condições, que não é digno de continuar, quando na realidade, querido, você pode hoje entender que se você errou, se você pecou, você pode se arrepender disso, pedir perdão ao Senhor, mas aí tem um recado para você: você precisa continuar. Deus aparece para Elias e fala assim: filho, levanta daí, porque o caminho ainda é longo, ainda tem rei para você ungir e tem Eliseu, que eu vou levantar como teu sucessor. Então a gente precisa entender que quem faz a obra é o Senhor na nossa vida. Não é porque você errou, que você pecou, que você vai desistir do que Deus tem para você. O que você precisa fazer é dar um passinho para trás, reconhecer o teu erro e falar: Senhor, me perdoa, eu preciso continuar. E Deus vai te renovar e você vai continuar e você vai ver o nome do Senhor ser glorificado. Tem gente, Lucas, que está na caverna há vários anos. Não quer mais saber de igreja, não quer mais saber de ministério, não quer mais saber do Senhor, por conta de algum fracasso, entre aspas, que cometeu lá atrás. Mas o Senhor quer te levantar, filho, quer te levantar nessa terra e cumprir o que Ele tem para fazer na tua vida. Pelo menos eu entendo assim, né, Lucas? Sim, com certeza. E foi necessário também na vida de Elias que acontecesse algumas situações como essa, né? Porque você já pensou alguém que... Não que ele tenha feito isso, né? Mas, poxa, Deus me usou de uma certa forma... Vai se achar o santo, né, dos santos, né? Eu sou o cara. Se eu consigo fazer isso, o que é mais que eu não consigo fazer? E talvez isso foi necessário para acontecer. Se na nossa vida não é diferente... Eu já passei por diversas situações que eu consegui fazer tantas coisas, então talvez hoje eu não precise mais de Deus, né? Aí Deus financeiramente falando. Aí Deus mostra quem é Deus e quem é o homem, né? E aí acaba que Deus te leva para algumas cavernas mesmo que você seja tratado. Mas aí a gente precisa diferenciar as cavernas que Deus está nos levando e naquelas que nós nos colocamos. Nesse momento de pandemia a gente vê que a gente foi obrigado a ir para nossa caverna, na nossa casa, né? Só que esse momento já passou, querido, tá? Você já pode ir para a igreja. Mas tem muita gente que se acomodou dentro da caverna, porque é muito cômodo eu estar na minha casa, ligar minha TV e assistir a live ali e escolho a live que eu quero ver. Escolho quem canta melhor, escolho quem prega mais bonitinho. E essa caverna ficou confortável para muitas pessoas. E a gente precisa entender as cavernas que Deus nos leva e as cavernas que a gente tem se colocado. Essa é a diferença. Quando Deus leva, Ele te sustenta e te garante vitória. Quando você vai, né, talvez pode correr o risco de não acontecer como aconteceu com Elias, né? O apóstolo Paulo também ele diz isso, ele fala assim, ele tinha um espinho na carne, né? Porque Paulo orava, a pessoa era curada, orava, ressuscitava. Paulo, por onde ele passava, alguém encostava num lenço de Paulo e era liberto, era curado. Aí era de Pedro já, a sombra de Pedro. Então os camaradas foram muito usados por Deus. Mas aí Paulo fala: Senhor, eu tenho um espinho na minha carne, Satanás vem me esbofetear. Alguns historiadores falam de algumas situações que Paulo poderia ter tido, mas a verdade é essa, que o próprio Deus permitiu esse espinho na carne, para ele entender que ele não era Deus, mas que ele precisava de Deus e que ele era homem. Isso acontece conosco também. O que não pode acontecer é você desistir daquilo que é uma vida com Deus. Então se levante hoje, toma aí a tua posição de servo, pegue a tua espada, né? Pegue a ferramenta que Deus tem te dado, maneja com ela e siga em frente, querido, porque as tempestades vêm e passam. Você não pode deixar o diabo ganhar campo na tua vida dizendo que você não é capaz, que você fracassou, que não tem mais jeito. Não, querido, foi Deus quem te chamou e é Ele quem te garante a vitória. Que Deus abençoe sua vida, fique na paz do Senhor, até o próximo programa. Deus abençoe, até o próximo programa.